E hoje, como eu já anunciei aqui, a partir de agora uma entrevista muito interessante com o João Aparecido da Luz, nosso amigo. Eu falo o seu João. O seu João, ele viaja o mundo, ele está lançando seu segundo livro, Dicas de Viagens em Crônicas de 4 Continentes. E o João Aparecido da Luz, nosso querido João, ele está ao vivo aqui comigo agora para falar um pouquinho do lançamento desse seu novo livro, falar um pouquinho também das suas experiências de viagem pelo mundo todo. João Aparecido da Luz, nosso seu João, boa tarde, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, Peninha, boa tarde aos seus ouvintes, ao pessoal todo aqui da técnica que auxiliam o seu programa. É um prazer muito grande estar com você aqui nesse programa de bastante audiência e naturalmente divulgando o meu novo trabalho, que é esse livro, né? Dicas de Viagens em Crônicas de 4 Continentes. Na realidade é um livro onde eu coloco 22 países dos 43 que nós conhecemos, eu e minha esposa, né? São 22 países em 4 continentes e são 60 cidades. Tudo isso está contido nesse livro e as pessoas que puderem ler vão ter uma surpresa muito agradável porque vão interagir com quem está descrevendo, que é o João Aparecido da Luz, que está aqui. E para essa entrevista, o seu João trouxe a esposa. Como chama a esposa? Eunice. Dona Eunice. Dona Eunice está conosco aqui, acompanhando ao vivo a entrevista. Que bacana. Seu João, nesse novo livro, é o segundo livro, né, que o senhor está lançando. O primeiro, qual é o título mesmo do primeiro? Chama-se, né, Diário de Viagem. Diário de Viagem. Foi um sucesso aquele livro também? Foi. Ele está inclusive esgotado. Só em sebo que encontra. Sebo na internet também encontra, se colocar o nome, Diário de Viagem, João Aparecido da Luz, vai encontrar vários sebos que tem, né? Mas livraria mesmo acabou, esgotou. E agora esse novo livro, Dicas de Viagens, o que de novo tem nesse segundo livro que não tinha naquele? Quais as novidades que o senhor tem viajado o Brasil todo, o mundo todo, a gente já sabe. E tem muitas novidades nesse segundo livro? A maior diferença, a novidade, é que ao invés de 2 países no anterior, esse tem 22 países. Então, são 22 países daqueles que mais as pessoas gostariam de conhecer, de viajar ou de ouvir falar. Porque muitas vezes as pessoas ou não podem ou não querem viajar. Muitas não podem, outras não querem. Porque para viajar precisa de dinheiro, mas precisa também querer, precisa gostar de viajar. Senão a pessoa não sai do lugar. Exatamente. E romper aquelas barreiras. E no caso, você viajou os 22 países já? 22 que eu relato nesse livro. O livro começa aqui com a Alemanha. O que de interessante tem na Alemanha para quem vai visitar lá os atuais campeões mundiais? O que tem interessante lá que chama a atenção? A Alemanha, além da culinária famosa que ela tem, aqueles pratos tradicionalíssimos, a linguiça, né? A salsicha, o Reisbein, enfim, todos aqueles chucrutes, mas ela tem também beleza de patrimônio, de história. Por exemplo, se você visitar Berlim, que é a atual capital, que ficou 20 anos dividida, exatamente onde tinha o muro, hoje tem o Portão de Brandemburgo, que é um monumento maior da Alemanha. Se você falar em ícone da Alemanha, é esse Portão de Brandemburgo. E ali tem também vários museus, porque a Europa toda ela é dotada de muitos museus. A cultura na Europa, como é do modo geral no mundo, ela é muito feita com carinho e com manutenção, com tradição. Tudo aquilo é deixado para a posteridade. Então você tem lá monumentos de 20, de 30, 100, 200, 500 anos ou mais. Você pegar, por exemplo, a Itália, você tem ali o Coliseu, que é mais de 2.000 anos. Você vai para o Egito, você tem as pirâmides, 4, 5 mil anos, né? E aí, mas a Alemanha tem também aquela região onde tem a festa da cerveja, Oktoberfest, né? É uma festa muito interessante, é lá em Munique, que é uma das capitais do terceiro maior estado da Alemanha, que é a Baviera, ou Baviera, né? Então, e quem comprar o livro do seu João, olha, esse livro está interessante porque além no céu. Então ele fala assim, ele não fala senhor. Então tá bom. Comprar o livro do nosso grande amigo João é o seguinte, além de muita informação sobre viagens,
traz fotos maravilhosas. Estou vendo aqui, essa foto é da Argentina. Onde é aqui essa foto? A Argentina, ela tem, um dos ícones da Argentina é a Casa Rosada, que é a sede do governo. E que está no livro, essa foto, essa isso? Foto é de está lá. No livro a foto. É de lá. Porque a Argentina tem a avenida mais larga do mundo, que é a Avenida 9 de Julho, onde tem o obelisco que relembra um pouco da época do Simão Bolívar, enfim, os espanhóis que estiveram por lá e fizeram a independência da Argentina, do Chile, enfim, todos aqueles países ali da América do Sul, né? Então, ali você tem. Agora, você tem lá a parte da Rua Florida, falando em Argentina ainda, em Buenos Aires, a Rua Florida, que é a rua mais, eu não vou dizer que é uma Quinta Avenida de Nova York, né? Ou uma Gran Via de Madrid, mas é uma avenida famosíssima. Quem vai à Argentina não pode deixar de ir a Rua Florida, a Calle Florida, tem que ir lá no Bombonera, tem que ir enfim, são lugares que as pessoas... E tudo isso eu procuro colocar no livro, para ajudar a pessoa que quer conhecer um pouco, ou mesmo ir viajar, já se ambientar e chegando lá, já tem pelo menos 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou até mais dicas de lugares e de prédios, né, famosos, né, como é o caso da Casa Rosada. João, nesses 22 países que você está relatando da sua visita, de sua experiência no livro, eu quero também falar um pouquinho aqui dos Estados Unidos. Como você vê agora, você esteve lá, e como você vê agora o novo presidente americano? Como você está vendo agora esse novo presidente americano? Os Estados Unidos tem uma característica muito interessante, que é a alternância de poder. Geralmente são 2 mandatos do partido e do outro partido, que são 2 partidos lá, né? E hoje o Trump, ele está realmente revolucionando por algumas ideias que são até certo ponto absurdas, mas por outro lado ele quer ajudar o americano, ele quer favorecer o americano, porque o americano hoje está muito marginalizado. Hoje tem muito americano pobre, não tanto quanto o Brasil, mas americano que não tem o que comer, não tem plano de saúde. O governo tirou, os últimos governos tiraram o plano de saúde do americano. Então o Donald Trump, ele está exatamente querendo resgatar. Agora, tem umas ideias aí, homofóbicas, sei lá, de discriminação, que é a parte negativa dele. Mas eu acho que é um país que vai ter muita novidade aqui nos próximos anos, porque ele é um Reagan, né? Ele gosta da Guerra Fria. Exatamente. O nosso entrevistado aqui no Show do Peninha é o João Aparecido da Luz. Ele que está lançando seu segundo disco, não, a gente está acostumado em artista, né? Segundo livro, Dicas e Viagens em Crônicas de 4 Continentes. Eu gostei muito, João, esse livro aqui, ele está todo em papel colchê. Tá lindo esse livro aqui. Gostei muito da capa. Pena que aqui não é TV pra gente mostrar, mas tá lindo demais. Me diga uma coisa, desses 22 países, João, eu quero destacar aqui outro país, que eu acho que você, aqui na nossa região, tem muito italiano, colônia italiana. Eu tô lendo aqui que a Itália é um dos países europeus que tem mais história. Roma é berço da civilização ocidental e um dos países mais procurados turisticamente. Você chegou coloca essa informação no livro, foi através de pesquisa, isso? Essa informação, é claro que eu me baseio de alguma forma as informações que estão aí disponíveis em livros principalmente, né? Na própria internet, mas tudo que eu falo aí, eu fui lá, verifiquei, chequei e consegui auscultar as pessoas das mais diversas categorias, desde porteiros, enfim, o pessoal até varredor de rua e pessoal de hotel, assim, engenheiros, médicos inclusive, mas essa é uma informação que transcende qualquer expectativa do mundo da história. Roma foi a capital do mundo por 300 anos. Estados Unidos é a capital do mundo há quantos anos? 20, 30 anos, se tanto. Roma foi a Itália, Roma. A Itália não existia nessa época, não existia Itália. Itália de 48, 30, depois da guerra, né? Então não existia Itália, existia Roma. Ela dominava o mundo.
o Oriente, dominava. Então, você, estando em Roma, você tem, por exemplo, já falei do Coliseu, que é da época de Cristo. São 80 mil pessoas que cabia no Coliseu para dar a festividade ao povo, para ter aquelas disputas de gladiadores, até sacrifício dos cristãos. A gente conhece isso pela história, né? Mas você tem ali muitas episódios e locais. Por exemplo, você tem lá a Via Ápia. O que é a Via Ápia? Quem estudou história sabe disso. Era, ou é ainda, hoje já está descaracterizada, o caminho que os soldados romanos, que eram todos mercenários, eles eram contratados, eles não eram, entendeu? Ganhavam salário para guerrear, para matar, para defender o império. Então, lamentavelmente, guerra é isso. Então tem lá a Via Ápia, que começa em Roma, que ainda tem um pedaço que você pode pisar, as pedras da época, né? Que vai dar lá em Brindisi, no Adriático, já entrando depois para o Mediterrâneo, e dali eles saíam para a conquista de outros países, outros povos, ou mesmo para a manutenção do império, que não era fácil manter, né? Nessa época, Roma tinha 2 milhões de habitantes. Puxa vida. E o interessante do livro do João, para você que está acompanhando o show do Peninha, para você que vai viajar, você que gosta de viagem, um dia você vai viajar, é bom você ter esse livro, porque ele vai contando a história, né? A história dos países. E, aqui na Itália, ele fala aqui no livro, da segunda metade do século XIX até meados do século XX, os italianos imigraram para outros países para fugir da guerra, da fome e da opressão política do governo, e até então, ou mesmo pela expectativa de viver num país novo, próspero e de terras férteis como o Brasil. João, então esse livro, além dele passar dicas especiais de viagens, ele conta a história do país. Então a pessoa ela fica realmente por dentro de tudo. Muito interessante, ele tem um conteúdo fantástico. Eu costumo dizer e afirmar com certeza que esse livro ele é um livro multidisciplinar. Quer dizer, ele abrange um pouco de história, de geografia, ele abrange um pouco de comportamento humano, até um pouco de física e química. Mas naturalmente o objetivo principal do livro não é esse. São dar dicas de viagem, que é o próprio nome do livro. Mas a pessoa que lê o livro, ele é um livro paradidático. Já tem 2 escolas em São Paulo que já adotaram. Não, realmente é um livro com muita informação. Pessoas que querem de repente passar, fazer uma viagem para a Suíça, tem aqui, para Portugal, né, nossos amigos portugueses. Olha, Portugal é conhecido no mundo como um dos países que mais se destacaram nas conquistas, principalmente na era das grandes navegações e descobrimentos marítimos na Idade Média. Olha que informação interessante. Tem tudo isso no livro e muito mais. Eu sempre dou uma pequena introdução nas minhas crônicas, que são crônicas, né, dos países, exatamente essa parte um pouco da história e um pouco da geografia. Se você pegar o Canadá, por exemplo, eu começo falando assim, o Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial. Qual é o primeiro? Eu falo, o primeiro, só perdendo para a Rússia, né? Mesmo hoje. A União Soviética antes, mas hoje ainda a Rússia é o segundo país em extensão territorial. Isso é geografia pura, né? Aí eu vou por esse lado. Por exemplo, quando eu falo da França, Paris, por exemplo. Lá em Paris tem uma praça, se você imaginar Paris, você tem lá Notre-Dame, que é famosa, você tem o Rio Sena, que é famosíssimo, aí você tem a Sacré-Cœur, que é uma das capelas mais lindas do mundo, com vitrais de quase 3 metros de pé direito, indescritíveis, não dá para descrever, né? Tão bonitos que são de Grenoble, que é uma cidade que faz esses vitrais lá na própria França, Grenoble, né? Então, aí você passa ali, depois que você atinge a rua Rivoli, perto do Louvre, que é ali, o Louvre é ali, naquele pedaço, tem uma praça pequena que tem uma estátua de um cavalo e uma cavaleira, toda em bronze, né, essa estátua. Nada mais, nada menos do que a Joana d'Arc. Mas é uma praça sem expressão. Joana d'Arc foi uma grande figura, uma grande guerreira francesa que defendeu a França e que salvou praticamente a França dos ingleses ali, da Guerra dos 100 Anos. Então, isso daí de passagem é um ícone também. Independentemente da história que eu dou uma pincelada, é um ícone também para se visitar. Joana d'Arc todo mundo conhece.
Sem dúvida nenhuma. Aqui diz no livro, olha, o material está muito bem escrito, numa linguagem clara, que jovens teriam condições de ler. Seu livro traz relatos de viagens que são muito interessantes para a leitura de pessoas que queiram viajar ou que queiram dicas para uma próxima viagem. E quem está assinando aqui é da editora Moderna. É a gerente lá, Elizabeth Banzi, é isso? Banzi. E é o seguinte, esse livro do João, Dicas de Viagens, o João, onde que pode ser encontrado esse livro? Olha, esse livro, ele está disponível nas principais livrarias, depois de um grande trabalho que eu tive em função do conteúdo do livro e também da apresentação do material que você está verificando, está na Saraiva, que é uma das maiores, se não a maior livraria do Brasil. Está na Cultura, uma livraria também de extrema, conhecida no Brasil inteiro, e na Martins Fontes. E mais 3 ou 4 aí de menor importância, Loyola, a CASP, OAB e também na Francesa, a livraria francesa. Então, nessas livrarias, às vezes eles não têm no balcão, porque é que eu digo, né? O João Aparecido da Luz é um autor que ele não é conhecido. Então a livraria, ela faz o pedido, mas faz um pedido restrito, de quantidade pequena. Agora, no site, todas elas, se entrar no site, compra agora, se entrar, vai aparecer a capa do livro e coloca lá a necessidade, né? E a pessoa vai receber em casa. Então, para você que está acompanhando o Show da Openinha, você que quer realmente comprar um livro de excelente qualidade, muita informação para você que gostaria de fazer uma viagem, ou às vezes, você lendo esse livro aqui, você já vai viajar pelos países, não é isso, João? Porque aqui tem tudo praticamente. A pessoa faz uma viagem lendo o livro. Eu falo do Canadá, você não citou aí, não, é claro, não daria, mas eu dou uma panorâmica do Canadá, porque o Canadá é um dos países acima do Equador, da linha do Equador, próximo da calota, né, que tem um clima diferenciado, primavera, verão, outono e inverno. Eu já vivi essas 4 estações e eu procurei colocar em 8 crônicas que eu falo do Canadá, eu falo até bastante do Canadá, porque é impressionante como é que você lida com a neve, como é que você lida com uma temperatura de 38 graus, que eu peguei sensação de 48, andando na rua. Aí, vamos dizer, mas não é para andar na rua, mas você tem que sentir, eu quero sentir, por isso que eu consigo colocar as minhas experiências vividas e sentidas. Como é que, agora mesmo nevou lá, cerca de 60 centímetros, que tem aquelas nevascas, que você não anda na rua, para transporte, como é que isso é? Como é que você lida? Como é que você limpa aquela neve da sua casa, da sua calçada, das ruas? Qual é a logística? Então, de alguma forma, eu vou dando essas dicas também, que é uma forma da pessoa conhecer como viver. E depois o outono também, a estação das folhas caídas, né? Que elas começam no verde, vai para o ferrugem, vai para o vermelho, depois o ferrugem, e até ficar um amarelo ouro bonito, e forram o chão de uma maneira inebriante. João, além das pessoas comprarem através das livrarias, você tem um contato aqui também para as pessoas que queiram falar com você, fazer encomenda do livro. O seu endereço aqui pela internet, qual é? Também. É joão.daluz, né? joão.daluz, @terra.com.br. Você pode mandar, então, e-mail, né? Manda um e-mail para o João, joão.daluz@terra.com.br. Aí você pode ter mais informações e adquirir esse belíssimo livro, Dicas de Viagens em Crônicas de 4 Continentes, com o João Aparecido da Luz. João, fiquei muito feliz de recebê-lo aqui para falar um pouquinho da sua história de vida, de suas viagens, e fiquei mais feliz ainda de saber que você está aí lançando esse livro. É mais um filho que nasceu. Mais um filho. Mais um filho, que eu sei que você é apaixonado por isso. Sem dúvida. Eu escrevo para 2 jornais do Canadá e 2 jornais de São Paulo, semanais, né? As crônicas de viagens. Então, algumas até estão aí, mas a grande maioria eu vou escrevendo a cada mês, a cada semana, e vou mandando e eles vão publicando. Então, essa é uma forma também de eu estar sempre atualizado. Esse livro está super atualizado. Tem informações aí que nem os guias de viagem têm hoje em dia. Por exemplo, a Calçada da Fama em Portugal, da Amália Rodrigues. Quem não ouviu falar na Amália Rodrigues? Uma cantora portuguesa de fado das mais famosas, né? Eles falam Amália Rodrigues. Eles não falam Amália, falam Amália.
algum português estiver ouvindo, sabe que lá se fala Amália. Então, ela tem uma calçada da fama, que foi inaugurada agora, e eu já coloquei nesse livro. Então, eu procuro dar, exatamente. Eu falo também um pouquinho da parte, por exemplo, Sir Arthur Doyle Conan. Sir Arthur Doyle Conan. Quem é? É o que escreveu todos os livros daquele famoso inspetor inglês, o Sherlock Holmes. Puxa vida. Eu falo porque lá tem uma casa onde viveu esse personagem, na Rua Baker, número 21B. Personagem que nunca existiu e jamais morrerá. Nunca existiu e jamais morrerá. Legal. Com essa frase chegamos ao final. O João, quero agradecer então de verdade sua presença. Você está morando em Serra Negra? Não, eu tenho casa aqui. Tem casa em Serra Negra? Mora em São Paulo? Moro em São Paulo. Mora em São Paulo. Então, quero desejar votos de muito sucesso nesse novo livro, Dicas de Viagens, e que continue viajando pelo mundo todo aí, tá bom? Vamos, se Deus quiser. Eu e minha esposa estamos sempre, já temos viagem marcada aí para esse ano, só estamos aguardando aí algumas reciclagens médicas, né, consulta que nós vamos fazer, e vamos novamente empreender nova viagem. Então, João, valeu pela presença, boa viagem de retorno à Serra Negra. Muito obrigado, e obrigado também a você, a todo o pessoal aqui da rádio, e parabéns aí pelo seu programa. E parabéns aí pelo livro Dicas de Viagens, com João Aparecido da Luz. Entra em contato, manda um e-mail, joão.daluz@terra.com.br. Manda um e-mail, joão.daluz@terra.com.br. Ou você vai na Livraria Saraiva, Cultura, Loyola, e você pede lá o livro Dicas de Viagens com João Aparecido da Luz. É amigo do Peninha, hein?